Eu vou fazer a leitura do nosso texto de hoje, Manifestações Espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Com a revivência do cristianismo puro nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Edu? Boa tarde, minha gente. E, Zezé, parece que voltou. Vocês estavam na festa ontem na rua? Não estavam, não foram. Vão hoje também não, né? Talvez, depois, não sei, né? Boa tarde, minha gente. Tudo bem? Isso, tudo ótimo, né? Tudo bem. A gente fica aqui vendo vocês chegarem e a gente fica pensando, né? Nas motivações, nos caminhos, né? Nos convites internos que estão nos trazendo aqui, né? Os que vão chegando em grupos, né? Ficou aqui, talvez seja fofoca ou curiosidade com a vida alheia, mas quem será que trouxe quem, né? Quem será que chamou quem? Eu estava fazendo aqui a aula do curso básico de Espiritismo no sábado, sobre Deus, e aí eu falei, né, acolhendo também as pessoas que estão chegando à ULI, e falando que havia várias motivações. E aí eu disse, quem veio aqui, obrigado, quem veio aqui, né, porque fez alguma negociação em casa, e tinha um casal, eles começaram a se olhar, e eu fiquei pensando, quem será que fez né, a negociação, em troca de quê? Mas que bom que nós estamos aqui, que bom que nós chegamos, que bom que nós viemos, né, a esse encontro de hoje, a esta tardezinha, a este comecinho de noite. Então, é sempre muito bom recebê-los aqui, porque quando vocês chegam, vocês também trazem tanta beleza, tanto bem, tanta cura, né?
tanta sabedoria, tanta saúde. Apesar de todos os processos que nós estejamos vivendo, nós vamos cuidando uns dos outros assim, né? Cada um com sua tarefa, cada um com seu jeito, cada um de sua forma, cada um com sua responsabilidade na maneira de chegar, na maneira de trazer e na maneira de atrair, né? E por que a gente está falando disso? Porque Paulo, né? E a gente está conversando a partir do texto de hoje, né? Do livro de hoje, como disse Zezé, do capítulo de hoje, a gente está conversando a partir de uma motivação, né? Vocês perceberam quando o Zezé fez a leitura do capítulo, que essa leitura começa por uma motivação, por um verso de uma das cartas de Paulo, uma das cartas paulinas, né? E o próprio texto de Chico, né, por Emmanuel, ele já começa dizendo que a gente pode comparar o que a gente está vivendo hoje, né, com esse cristianismo, com esse espiritismo com Jesus, como se coloca aqui, e aí como a gente tem uma preocupação muito parecida com a preocupação que estava torturando os aprendizes lá dos tempos apostólicos, ou seja, o mesmo conteúdo que Paulo precisou escrever para a comunidade de Corinto, naquele momento, talvez hoje ele também precise escrever e talvez ele precise dizer para nós, que é exatamente essa pergunta sobre quem está fazendo a coisa mais importante na tarefa. Quem é mais importante, né? Qual manifestação espiritual é mais importante? Paulo vai listando, parece que eles estavam ali com alguma treta, né? Parece que estava rolando ali alguma contenda, e aí Paulo, né? Paulo, depois de ter a comunidade formada, meio que começou a fazer uma intervenção para dizer, olha, vocês estão discutindo aí para saber quem tem a manifestação espiritual mais nobre, quem tem a tarefa mais nobre, quem tem a tarefa mais autêntica, quem tem a tarefa mais importante, né? Na linguagem do cristianismo, né, na linguagem do Novo Testamento, Paulo vai listando aquilo que o pessoal de outras tradições religiosas, né, do cristianismo e tal, aquilo que o pessoal chama de dons do Espírito, né, carismas, né? Então ele vai listando uma série de coisas aqui, né? Ele fala sobre, por exemplo, diversidade de ministérios, diferenças de atividades, né? Aí fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, né? Cura, poder de fazer milagre, profecia, dom de interpretação, enfim, uma série de coisas que são colocadas aqui, né? Então é como se a gente estivesse se perguntando assim, de quem é a tarefa mais importante hoje à tarde, né? A tarefa mais importante hoje à tarde é a manifestação do Espírito, né? Mais importante hoje à tarde é a manifestação de Espírito feita por Zezé, quando ela nos acolhe, quando ela lê a mensagem, quando ela dá o aviso, quando ela faz a oração. A manifestação do Espírito mais importante é a tarefa de Mário, né, na condução da visualização ou da equipe do trabalho de sexta-feira. A tarefa mais importante é a tarefa de quem vai cuidar da gente aqui um pouquinho, né, com o passe, quando a segunda parte da atividade estiver acontecendo. A tarefa mais importante é a tarefa de Rodrigo, que está ali cuidando, né, de toda essa parte técnica da transmissão, né, do som, do microfone. De quem é a tarefa mais importante na atividade hoje, né? É de quem trouxe você, a pessoa que talvez tenha, né, te obrigado a estar aqui, ou a tarefa mais importante é a sua de estar aqui, porque sem você talvez a gente também não tenha nem razão de estar fazendo o que a gente está fazendo. Então, a treta é essa, a questão é essa, o BO que a gente vai precisar administrar hoje à tardezinha é esse aí. Quem tem a manifestação, né, do Espírito, que eles estão chamando aqui de dons, de carismas, né? E aí o texto vai trazer para a gente a perspectiva da mediunidade, né? Quem é mais importante no trabalho? É o médium que trabalha, que manifesta e mobiliza a energia de cura, né? É o médium que da comunicação, médico de psicofonia, né? É o que acolhe, que direciona, que traz o discernimento. Quem é o mais importante, né? E é claro que a resposta é uma resposta muito óbvia, muito previsível, muito esperada, né? Não tem aí e é exatamente essa fala de Paulo, né?
há uma diversidade de carismas, há uma diversidade de dons, há uma diversidade de ministérios, há uma diversidade de manifestações mediúnicas, há uma diversidade de expressões há uma diversidade. E tudo isso contribui para que o trabalho aconteça. Então, todos nós estamos aqui mobilizados em função de uma tarefa, de um propósito que é muito maior que nós, né? Que aconteceria, inclusive, sem a nossa presença, outros amigos fariam, né? Mas que precisa ou quer da nossa parte para que tudo isso esteja também se realizando e tudo isso esteja acontecendo. E aí a primeira pergunta para a gente, porque talvez se a gente estivesse conversando sobre esse texto num grupo de desenvolvimento mediúnico, talvez se a gente estivesse conversando, né, sobre esse texto num grupo de trabalho da própria Sexta da Cura, da própria atividade da reunião da sexta-feira, se a gente estivesse conversando sobre isso na sala de aula da URI, talvez a gente pudesse até caminhar por uma linguagem outra. Mas como a gente está aqui para falar da gente, para trazer os nossos processos, para trazer as nossas histórias, talvez seja essa a pergunta que a gente deva responder hoje, né? A pergunta para a gente mesmo, assim, né? Como é que nós estamos lidando com as manifestações espirituais na perspectiva não simplesmente do fenômeno mediúnico, né? Não simplesmente no fenômeno, sei lá, da relação com a obsessão, não, mas como é que nós estamos lidando com essas diferentes manifestações de nós? Como é que nós estamos lidando com as nossas diferentes maneiras de expressar os nossos dons, se eu for utilizar a palavra paulina, os nossos carismas, né? Os nossos ministérios, as nossas ocupações, as nossas diferentes posições nos diferentes lugares em que nós nos encontramos, na nossa relação com a vida, hoje mesmo, os nossos aspectos mais, né, confortáveis, os nossos aspectos mais seguros, os nossos aspectos mais iluminados, os nossos aspectos mais arrumadinhos, os nossos processos de angústia, de medo, de imperfeição. Como é que nós estamos lidando com tudo isso? Como é que nós estamos lidando com aquilo que em nós ainda não parece ser essa manifestação espiritual mais elevada, essa nossa capacidade, trazendo para o texto, né? Como é que nós estamos lidando com o fato de nós ainda não sermos, sei lá, os médiuns mais incríveis, porque o texto fala sobre isso, né? O texto traz um pouco isso, o texto diz isso. O texto fala sobre a gente, em determinados momentos, muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores. Como é que nós estamos lidando com aquilo que em nós ainda não é grande, ou aquilo que não é admirável? O texto, ele fala de Pedro. Conhecem Pedro? Simão Pedro? Conhecem Pedro? Sim ou não? Lembram de Pedro? Pedro lá do Evangelho? O que é que vocês sabem sobre Pedro? Uns apóstolos de Jesus. Quem mais? O que é que a gente sabe sobre Pedro? Simão Pedro. Que ele era o quê? Pescador. O que mais que a gente sabe sobre Pedro? Jesus confiou em Pedro? Confiou em Pedro? Confiou? Pedro foi... Tem uma hora que o pessoal usa isso para um bocado de coisa, né? Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra construirei, né, o meu reinado, a minha igreja. Tem essas apropriações. E Pedro é flagrado aqui em dois momentos muito interessantes. Vamos falar de Pedro para falar da gente, tá? Pedro é flagrado em dois momentos muito interessantes no Evangelho, né? Narrado por João, narrado por Lucas, nos evangelhos canônicos há ali, né, alguns momentos de Pedro. Tem uma cena em que Pedro está no Monte Tabor. Eu não sei o que vocês se lembram disso, ou já ouviram falar sobre isso, mas o Monte Tabor é um momento em que acontece uma manifestação espiritual muito interessante da figura de Jesus, né? Quando a gente fala de mediunidade na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas quando a gente fala de mediunidade nesses documentos cristãos que nem sempre a reconhecem, né, a gente gosta de se lembrar
desse momento, né? Porque naquele momento Jesus ali passou por um processo de transfiguração, e aí Jesus se encontrou, né, com Moisés e com Elias. Como é que Moisés e Elias apareceram? Se Moisés e Elias, né, já não eram pessoas encarnadas naquela época, se são figuras do Antigo Testamento, tem uma série de coisas que estão acontecendo ali que eu queria só relembrar com vocês. Trouxe a pesca aqui para a gente poder observar o que aconteceu aqui. Ó. Eu vou contar para vocês a história, mas não se preocupem, não é para fazer a catequese, não. É só para a gente se ver em Pedro nesta cena. Porque a gente vai falar muito sobre Pedro, tá? Os aspectos de Pedro que somos nós, aquilo de Pedro que há em nós, né? Aquela expressão de Pedro que há em nós, tá? Tá confuso hoje. Hoje já teve Jesus, Pedro, Paulo, Chico, Emmanuel, Moisés, Elias. Mas não se preocupe não, eu quero saber de você. Aí o trecho diz assim, ó. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O que quer ser transfigurado, né? Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Isso é Jesus, transfigurando lá no Monte Tabor. E Pedro estava lá e Pedro estava vendo. Pedro ali, um dos mais chegados, né? Cheio de intimidade ali com o mestre, um dos privilegiados com o contato mais próximo, né? Pedro subiu, Pedro estava lá, Pedro testemunhou, Pedro curtiu aquela manifestação espiritual de Jesus, aquela manifestação mediúnica de Jesus. Por que não? Repito, ó, foi transfigurado diante dele, seu rosto brilhou como o sol, isso Jesus, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, figuras importantíssimas da tradição antiga, do Antigo Testamento, beleza, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e lhe disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Pedro estava em completo êxtase, muito provavelmente. Pedro estava vendo a experiência espiritual extremamente intensa. Bora ficar aqui. Parece a gente, quando tem uma experiência muito positiva, chega aqui, né, no centro, e aí ouve uma palestra, e aí ouve uma oração, participa de uma oração, passa pela visualização, recebe o tratamento, o trabalho, o cuidado de cura, tudo isso, e a gente está, nossa, eu vou ficar aqui, Zezé. Eu vou armar uma tenda nesse centro, eu vou ficar aqui. Tem todo dia? Vamos ficar aqui até que horas? Está tão bom, então termina. Tá, naquele momento lá do passe que a gente está sentindo aquela. E o trabalho da sexta-feira, ele tem essa coisa, viu? Ele tem essa coisa. E aí a gente, aquela hora que o amigo passista lá está, né? E não, fica mais um pouco aqui, não vai ainda não. Eu lembro de uma vez que eu estive aqui para assistir ao trabalho, fiquei para visualização, e eu estava com um problema na garganta, uma coisa na garganta, né? Eu uso muita voz, sou professor, então estou sempre com alguma questão. E aí, sentado mais ou menos ali, né? Estava ali e fui recebendo o cuidado, o trabalho. E eu não sei quem avisou ao médium, né? Ao passista, que eu estava precisando de um cuidado na garganta. E aí, porque esse pessoal sabe das coisas. E aí, o amigo, né, um amigo meu, inclusive, que está aqui, ele está fazendo aquele. Eu digo, mas quem contou? Dividido, né? Entre estar recebendo. Mas estava. Aí quando terminam. Fica mais um pouco agora, não tem como cuidar agora da cabeça um pouquinho. Né? Libera os outros e fica. Eu acho que Pedro estava nesse momento aqui, sabe? Diante do espetacular, do mediúnico, do espiritual, da manifestação, do que quer que seja que você queira. Pedro queria ficar, né? Senhor, vamos montar uma tenda. E ele propõe, ó. Ele propõe, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, né? Ou seja, tem esse Pedro aqui, iluminado, entusiasmado, vivendo a expressão espiritual, nesse momento íntimo com Jesus, o Mestre, no alto do monte, em completa transcendência, numa experiência incrível, maravilhosa, enfim, uma delícia de viver. Tem esse Pedro, que é a gente, né? Que é a gente. E aqui não precisaria ser necessariamente uma experiência de uma transfiguração, uma experiência mediúnica, uma conversa com Moisés e com Elias, né? A mudança de face, de rosto de Jesus, não precisaria ser. Mas é esse aspecto nosso que é grande,
que é encorajado, que é entusiasmado, que se reconhece como espírito, que se reconhece como força, como potência, como vitalidade, motivado por alguma expressão exterior, como foi a cena da transfiguração, ou simplesmente por sermos já pessoas que conquistaram essa consciência, né? Eu me sinto assim, poderosíssimo, ninguém me pega, ninguém me segura, nenhum mal. Tem isso na gente, não tem? A gente já se sentiu assim em algum momento? Luminoso, espetacular, manifestação do Criador, vamos ficar aqui, tá bom demais esse negócio, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Não tem isso? Tem. Mas tem um outro Pedro, que é o mesmo Pedro, que na cena do Calvário, como diz o texto aqui de Emmanuel, de Chico, na angústia do Calvário, tem um outro Pedro que não dá conta. Tem um outro Pedro que não quer ficar. Está diante de Jesus, mas Jesus agora não está vivendo a experiência da transfiguração, não está no monte, não está elevado, não está nas alturas, não está em contato com toda essa tradição religiosa que o antecedeu, Moisés e Elias, que está para carregar a cruz, para a crucificação. Pedro está na cena, é o mesmo Pedro, mas é um Pedro que não pede para ficar. Tem um Pedro que parece que pede para sair. Pede para sair. E que não é mais esse Pedro que está diante dessa expressão. Porque quando ele se encontra com a cena de Jesus no Calvário, quando ele se encontra, né, com esse... Primeiro que tem uma hora que, eu não sei se vocês se lembram, tem uma hora que Pedro não quer viver o processo. Não quer viver o processo. Tem hora que ele quer ficar. Senhor, é bom ficarmos aqui. Vou fazer uma tenda para você, uma para Moisés, uma para Elias. Bora ficar aqui. Mas tem hora que ele não quer ficar. Tem hora que ele pede para sair. Eu não sei como é que você está hoje com seus processos. Se você está pedindo para ficar ou se você está pedindo para sair. Ou se hoje, ao longo do dia, você fez isso várias vezes. Você pode ter feito isso várias vezes hoje. Não, eu quero ficar. Não, eu quero sair. Não, eu quero ficar. Não, eu quero sair. Eu compreendo esse processo. Ah, não compreendo coisa nenhuma. Eu entendo a importância desse processo na minha vida. Ah, mas não quero não, quero ir embora. Quero desistir disso, quero largar isso. A cena de Pedro, tá aquela agonia, aquela coisa de achar Jesus, cadê Jesus, pegar Jesus, aquela agonia toda. E aí, tem uma hora que é assim, ó. A quem procurais, Jesus de Nazaré, estavam procurando por ele, né? Aquela coisa de Judas e tal, não sei o que lá. E aí Jesus diz, já vos disse que sou eu, se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Assim se cumpria a palavra que ele disse. Simão Pedro, o meu Pedro, que tinha uma espada. Lembram dessa cena? Quem veio de uma tradição mais cristã, católica, né, ou de outra denominação, deve lembrar dessa cena. Já viu o filme na Sexta-feira da Paixão, lá na sessão da tarde, né? Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro, guarda a tua espada na bainha. Pedro era meio assim, né? Será que não vou beber o cálice que o Pai me deu? Pedro agora regou. Pedro agora lidou com a manifestação humana da cena de Jesus, com o mesmo Jesus, em outra manifestação, numa cena muito mais humana. Pedro lidou com violência. Pedro pegou a espada para cortar a orelha do outro. E a gente, às vezes, só não faz isso porque não tem a espada. Com esse outro. Com esse outro que talvez não esteja fazendo nem mal a gente. Com esse outro que... Entendem a conversa, o convite? A gente também é esse Pedro. Pelo menos é a sugestão que o texto nos traz. E lidar com essas expressões, lidar com a violência com a qual nós encaramos os nossos processos,
ou lidar com a negação, porque é esse mesmo Pedro depois que na cena vai negar Jesus 3 vezes. É esse mesmo Pedro. É esse mesmo Pedro. Pedro está lá se achando, olha, mestre, eu vou para onde você for. Aí Jesus faz, Pedro, só hoje você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, de jeito nenhum, nunca, eu vou com você até o fim, eu vou com você até o fim. E cadê Pedro? Aí perguntaram, uma vez só, mas você não é um dos dele? Não. Rapaz, eu vi você com o pessoal dele, você é da turma dele. Não. Você é sim dessa galera desse cara. Não sou, não. É o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro. Na empolgação, no entusiasmo, na vibração. É exatamente o que o trecho diz aqui para a gente, né? Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. E isso é para a gente se culpar? Não. E isso é para a gente Isso é para a gente sofrer? Isso é para a gente acolher. Porque nós somos tudo isso. Essas manifestações espirituais das quais nós estamos falando, ou a maneira como nós reagimos a essas manifestações espirituais, tudo isso faz parte do nosso processo, tudo isso faz parte de nós, e aqui está o grande convite que o Espiritismo faz para a gente, aqui está o grande convite que essa casa faz para a gente, aqui está o grande convite que a Sexta da Cura faz para a gente, porque a maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. E a gente aprende nesta casa, e a gente aprende com o Espiritismo que a gente estuda e pratica nesta casa, que nem sempre, isso para ser legal e fofo, a gente vai simplesmente viver conversões mágicas e repentinas e processos que vão acontecer de uma hora para outra. Porque os processos de cura existem, porque os processos de acolhimento existem, porque os processos de cuidado existem, porque os processos de milagres existem, porque todos esses processos se dão, mas esses processos se dão a partir de mecanismos que são muito mais do que simplesmente uma resolução acelerada, como se a gente simplesmente pudesse, de um dia para o outro, se desfazer dessa condição de quem é violento às vezes, de quem quer fugir às vezes, de quem quer pedir para sair às vezes, de quem nega às vezes. E a gente vai vindo para cá e vai dando conta disso, E cada sexta que a gente vem para cá, é do processo. É um pouco mais do processo. É o meu processo. É a minha experiência. É a minha jornada. E talvez a gente esteja sendo convidado a olhar, e é sempre esse o convite, a olhar para o nosso milagre, a olhar para a nossa transformação, a olhar para a nossa mudança, a olhar para o remodelar da nossa vida, com esse olhar carinhoso de processo, de quem se reconhece em todos esses lugares. Porque, pelo que a gente está entendendo do texto, não há nenhum tipo de privilégio de certas manifestações. O texto está falando dessas manifestações mediúnicas, repito, A brecha que a gente está tomando aqui tem a ver com essa fala de Paulo. Paulo para o povo de Corinto. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o bem de todos. Se a gente, por exemplo, pega toda essa ideia que está colocada para a comunidade cristã lá de Corinto, ou a mensagem que Paulo está escrevendo para os que vieram depois, mas se a gente colocar o lugar da gente, em todos esses processos, se a gente for essa comunidade, se a gente for esse povo de Corinto, se a gente for esse universo para o qual Paulo está se dirigindo e agora para o qual, Chico se dirige aqui por Emmanuel e tal, a gente pode enxergar que todas essas manifestações espirituais, todas essas nossas experiências, todos esses nossos modos, de expressão, tudo que tem nos acontecido, todas essas nossas reações são
para aquilo que é útil para nós. E isso não é um discurso de conformismo, né? Isso não é um discurso de acomodação, isso não, isso é um discurso de quem está aos poucos dando conta de si. E aqui está o convite, repito, voltando para a imagem de Pedro, repito, né? Somos capazes de todos esses processos. Esses processos nos pertencem. E chega uma hora na mensagem que a gente tem um convite que é o seguinte, ó. O problema não é exterior. O problema não é exterior. Essas mensagens, elas são tão fortes e bonitas que a gente pode ficar... Eu sempre digo isso a Zezé, né? Se a gente vier aqui e só ler a mensagem, entender a mensagem, já foi muito. Já é muito. O que a gente está fazendo aqui é chamar a atenção desses pontos, porque é bom conversar sobre essas coisas, é uma delícia conversar sobre essas coisas que estão ditas aqui. E a fala é exatamente essa. Parece que vocês estão preocupados com quem vai fazer a oração, quem vai, sei lá, vender o combo da Semana Espírita, quem vai, né? Isso é exterior. Isso é exterior. Não há muita diferença do ponto de vista do que a gente está fazendo aqui, se a gente está fazendo a oração, conduzindo a visualização, fazendo o passe, recebendo o passe, abrindo a porta. Não há muita diferença nessas manifestações. É isso que o texto está dizendo, nessa diversidade de carismas. É até livro muito bom para quem, no contexto espírita, está estudando mediunidade, né? Diversidade desses carismas, desses dons. Porque não é exterior. Não é sobre estar fazendo a palestra para vocês, porque o mais importante sobre a palestra é o que essa palestra mobilizou em mim. Em mim. O mais importante é sobre o que desta palestra está sendo dito para mim como experiência interior, como experiência de construção interior, dessa jornada interior. Todo o exterior, e nós vamos encontrando os nossos lugares. Numa casa como essa, nós temos tarefas muito diferentes, habilidades muito diferentes colocadas para essa casa, né? Eu já contei isso aqui, quando eu comecei a trabalhar, eu conheci o Espiritismo nesta casa, eu só sei de tudo isso na experiência por esta casa. Eu cheguei aqui para fazer curso básico de Espiritismo, 2 ou 3, 4 semestres depois eu comecei a trabalhar como monitor do curso básico de Espiritismo. Eu já contei isso numa palestra. E uma amiga minha, coordenadora da atividade, perguntou se eu tinha algum problema com o microfone. Ela não me conhecia. Perguntou se eu tinha algum problema com o microfone. E eu disse, não, para mim é tudo bem. Eu sou professor, ela não sabia, né? Dou aula com microfone, dou aula pré-vestibular, salas muito cheias sempre, então... tranquilo para mim, não era um problema. Aí ela perguntou, então você pode fazer a oração final do encontro? Agora pronto, comigo mesmo, Zezé. Microfone, falar para muita gente e fazer reza, oração? Agora pronto. Quanto tempo eu tenho? Meia hora? E lá eu fui, 5 minutos. E aí terminou a atividade, ele olhou para mim e falou assim, você estava escondendo o jogo, né? Falei, não, é que tem. Mas foi essa mesma amiga que, numa das nossas semanas espíritas, eu começando a trabalhar, eu estava me situando no trabalho da casa, ela estava no estande dos brindes da Semana Espírita. E ela me deu uma tarefa muito simples, passar o cartão na maquininha de débito. E eu não tinha... exatamente isso. E eu não tive coragem na hora de dizer para ela que eu não sabia fazer aquilo. Isso deve ser fácil. Deve ser autoexplicar. Vocês não têm ideia do transtorno. Até hoje deve ter gente pagando fatura de copo que caneca, que era para passar no débito, eu passei no... É um horror. Sabe, o pior disso tudo é que isso é verdade. E ela se lembra muito disso. Para ela, naquele momento, conduzir a atividade pública assim, nossa, era muito difícil. Passar a maquininha do cartão, nossa, que coisa, que maravilhoso. Mas depois a gente aprende e entende que
não é sobre fazer a oração ou passar a maquininha como voluntário na venda do combo da Semana Espírita. É sobre o que esse processo exterior mobiliza em nós internamente. Porque talvez o que o texto esteja dizendo sobre manifestações espirituais seja um pouco isso. Seja um pouco isso. Não se trata da tarefa exterior que eu estou cumprindo, na missão que eu tenho nesta casa, missão talvez não seja nem a melhor palavra, né? No prazer que eu tenho de estar atuando nesta casa, mas o que aquilo mobiliza em mim internamente. E eu não sei os seus motivos externos para estar aqui. Eu quero só te convidar a perceber de que maneira esses motivos externos mobilizam algo interno, porque é isso que o texto traz. O texto fala sobre enriqueça o homem a própria iluminação íntima. O que é essa iluminação íntima? Né? Passando o cartão no débito para vender o brinde ou fazendo... Não interessa. O que é essa iluminação íntima? Que a gente pode traduzir como, né, todo esse processo de autodeterminação, todo esse processo de expressão da exuberância, de quem se enxerga, se sente, atua como quem tem autoconsciência da sua imortalidade. De que maneira todas essas tarefas exteriores, todos esses chamados exteriores, todas essas demandas exteriores me convidam exatamente para isso. Iluminação íntima são duas coisas. Iluminação íntima e intensificação do poder espiritual. Intensificação dessa autoconsciência, intensificação dessa percepção. Porque, afinal de contas, não interessa a atividade mediúnica, para falar do contexto aqui da carta de Paulo, o dom, o carisma, não interessa. Por que não interessa? Porque tudo isso é, talvez, pretexto para o exercício da aquisição de realidades interiores. De realidades interiores. Talvez a gente esteja olhando para esses avatares, para essas pessoas muito espiritualizadas, essas pessoas que a gente admira, né? E essas pessoas têm seus desafios com as suas questões de realidade interior, pelo conhecimento e pelo amor. Quais são as nossas? Mais anônimos ou menos anônimos? Mais públicos ou menos públicos? Com atividades grandiosas ou com atividades menores? Porque, afinal de contas, e a mensagem termina dessa forma, né? Eu acho bonita essa maneira como a mensagem termina. É justo que os discípulos pretendam engrandecimento espiritual. É justo que a gente pretenda grande, né? Sermos seres de grande envergadura espiritual. Isso é justo. É justo que nós queiramos realizar coisas grandiosas. É justo. É justo que nós queiramos realizar atividades notáveis. É justo. É justo que a gente olhe para aquele indivíduo, para aquele avatar, para aquela expressão religiosa, social, científica, e que a gente queira ser aquilo. É justo. É justo, sim. Não é nenhum problema. Pelo contrário. Todavia, quem possua faculdade humilde, não a despreze. Não despreze. Não despreze a sua capacidade de estar aqui na reunião mediúnica, sei lá, do curso básico de Espiritismo, só enchendo o copinho com a água fluidificada, só levando o material para... Não despreze. Não despreze. Porque aí também há uma manifestação espiritual e aí também há uma condição para que você, iluminação interior e intensificação dessa potência espiritual, né? Porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado. Qual é o material que você tem hoje? Trabalhe com isso. Trabalhe com este material. Convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema das manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Talvez seja essa a mensagem. Não, né? De todos esses aspectos que a gente trouxe aqui, de todas essas manifestações espirituais, maiores e menores, mais expressivas ou não, trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado. Qual é o material que está lhe sendo confiado hoje?
é com este material que você deve trabalhar. Obrigado pela atenção de vocês.